Olá, meu nome é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a vencer os desafios da era digital. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que ele parece quase clichê, tá? Mas, de certa forma, eu percebo que muita gente acaba não prestando atenção nisso, seja para criar um produto, seja para resolver um problema, para falar de processo, para falar de método, tá? Até mesmo para liderar pessoas. Tem muitas vezes que as pessoas não usam isso, e eu mesmo também já fiz isso, tá? De não pensar nisso, não prestar atenção nisso, ou não usar esse tipo de abordagem a meu favor. Já cheguei em times para resolver um problema específico, não fiz essa pergunta. Já cheguei numa empresa para trabalhar um assunto e não fiz essa pergunta. E no final das contas, se você não faz essa pergunta, você gera complicação para a tua cabeça, gera complicação para o seu time, porque ele não vai entender por que você está ali, não vai entender o que você quer dizer e não vai entender os motivos das ações que você está tomando, tá? E no final das contas, uma das grandes empresas que meio que trouxeram para isso para a cabeça, e você vai ver diversos autores que trabalharam ou que conversaram com pessoas que trabalharam nessa empresa para resolver esse tipo de coisa, é a Toyota, né? Então, se você ler sobre o modelo Toyota, sobre Lean, você vai ver esse tipo de pergunta o tempo inteiro, que no final das contas é um mantra quase dentro da empresa. E é isso que muitos dos autores hoje sobre Lean falam também. Tá? Que é fazer as simples perguntas. Você está lá no dia a dia, você chega na sua empresa, você chega no seu time, você chega em qualquer lugar do ambiente, você olha e as pessoas reclamam sobre algo, as pessoas querem fazer alguma coisa, ou eles querem implantar uma ferramenta, eles querem fazer criar um novo produto, uma nova feature, e no final das contas você tem apenas uma pergunta a fazer para essa pessoa. E essa pergunta é: qual problema eu estou resolvendo? Por que eu estou tentando resolver isso aqui? Por que eu estou tentando lidar com isso? Tá? No final das contas, resolver um problema faz parte da realidade de qualquer empresa, qualquer produto, qualquer serviço, qualquer consultor, qualquer ferramenta. Tá? Então, se você for pegar, por exemplo, o Miro é uma ferramenta de facilitação. Ela resolve um problema. Tá? Ela pode atender uma necessidade, sim, mas que para aquela pessoa é um problema. Por exemplo, eu dou treinamentos. Então, o meu problema é que eu preciso de algo que simule um quadro digital para que as pessoas consigam manipular, porque num treinamento remoto eu não consigo ter um quadro físico para todo mundo, né? A mesma coisa se eu quero, por exemplo, fazer uma reunião online. Eu preciso, isso é um problema que eu tenho que resolver. Como que eu resolvo esse problema? Tá? E tem diversas formas de interpretar isso, tá? Interpretar um problema. Você pode ter um problema que é um defeito, você pode ter um problema que é a diferença entre o estado desejado e o estado atual, né? A diferença entre o número padrão e o número atual, tá? Cada uma dessas coisas pode ser um problema. E quando a gente fala de oportunidade de negócio, apesar de que muitas vezes você vai ver autores colocando que problema é uma coisa e oportunidade é outra, no final, algum cliente, algum usuário, alguma empresa tem uma dor específica que você vai resolver, ou que o seu produto vai resolver, que a sua empresa vai resolver. Então vamos pegar, por exemplo, empresas de transporte privado hoje via aplicativo. Elas estão resolvendo um problema, tá? Que é o acesso fácil, simples, descomplicado a transporte. Tá? E mais cômodo, né? Porque o ônibus é muito mais barato, mas também não é tão confortável quanto um carro, beleza? Então, em qualquer cenário, e aí a gente falando de agilidade, de Kanban, de Lean, você precisa ter isso na cabeça. Que problema eu estou tentando resolver? Ah, eu quero trazer ferramentas, quero trazer o Gira para cá. Eu quero trazer agilidade para cá. Falei, tá bom, que problema você quer resolver? Quando você vai, como que você sabe que você chegou lá? O que você vai medir para saber que isso aconteceu? Tá? Então, se você não vai com a cabeça de resolução de problemas, você chega implantando coisas, beleza? Pô, vou implantar Scrum, beleza, vamos implantar Scrum, vai lá, treina todo mundo, implanta um modelo, tá, mas tá, que problema você está resolvendo? Ah, eu acho que para essa empresa aqui você precisaria de alguma ferramenta X. Por exemplo, eu acho que aqui você precisaria implantar um safe. Tá bom, que problema você está resolvendo? Mesma coisa se você quer, por exemplo, falar de questões de design, questões de produto, questões de conflito. Ah, beleza, vamos fazer aqui um treinamento de liderança. Vamos fazer um treinamento aqui para RH. Tá bom, que problema você está resolvendo? Se não existe clareza em qual problema você resolve, como é que você vai saber se aquilo deu certo ou não?
Tá? Essa discussão que a gente vê muito hoje sobre produto e projeto, apesar de que muitas empresas têm projetos e vão continuar tendo projetos, tá? Uma das grandes complicações quando você trata um produto como um projeto é que às vezes as pessoas, na hora de gerenciar projetos, têm uma percepção equivocada sobre o que é um projeto. Tá? O que é um projeto? Você tem todas as atividades em volta da criação de um produto ou de uma parte daquele produto. Tá? E teoricamente, um produto, pegar aí um iFood, um Uber, um Zoom, qualquer coisa, é quase como se eu tivesse pequenos projetos dentro desse produto. Né? Porque são pequenas features, pequenas iniciativas, pequenos problemas. Então, eu tenho o problema, o projeto, no final das contas, é uma iniciativa temporária feita para resolver um problema. A definição do PMI é isso. Né? Resolver um problema, entregar um resultado, é um esforço temporário. E tudo isso feito para entregar um resultado. Eu entrego o resultado resolvendo um problema. Ok? Então, a discussão produto e projeto, muitas vezes, é porque o projeto, a forma como as pessoas gerenciam o projeto, não deixa claro o que é sucesso naquele projeto. E não mostra para as pessoas quando esse problema foi resolvido, não tem um acompanhamento. Só que se eu não faço o acompanhamento daquele projeto, como é que eu sei que ele foi resolvido, que ele resolveu o problema do cliente? Tá? Então, qualquer ambiente, você chega na sua empresa hoje, você é um consultor de agilidade, um consultor Lean. Você tem que entender qual é o problema que existe. E uma coisa é, qual é o problema que as pessoas querem resolver e quais problemas existem. Pode ser que os problemas que as pessoas querem resolver sejam consequências de um outro problema. Pode ser que os problemas que as pessoas querem resolver não sejam os problemas mais importantes. Seja um problema que alguém quer resolver, simples. Mas pode ser que aquilo não seja algo que a pessoa deva trabalhar de fato. Que você, como consultor, deva ajudar de fato. Por exemplo, em algumas empresas, eu recebi solicitações de: pô, Felipe, o nosso refinamento é ruim, precisamos resolver o nosso refinamento. Mas no final das contas, o problema é fluxo, não era refinamento. Eram decisões tomadas durante o fluxo. Então, para resolver isso, eu ensinei um pouco mais sobre fluxo, não só sobre refinamento. Então, olha que interessante. Você precisa saber o que a pessoa precisa, qual que é a dor real dela. Entender a diferença entre o problema que você tem que resolver e o problema que ela quer que você resolva. Beleza? Eu acho que você no dia a dia vai ver diversas coisas, diversas formas para conseguir trabalhar isso. Por exemplo, eu faço vídeos quase praticamente diariamente. E se você falar assim, Felipe, qual que é a sua maior dificuldade hoje? Pode ser que eu fale, por exemplo, edição de vídeo. Pode ser que eu falo luz. Pode ser que eu falo ambiente. Mas no final das contas, pode ser que o meu tempo, a minha questão seja o tempo. A minha gestão do tempo, a forma como eu controlo o tempo, a forma como eu controlo a minha capacidade. Pode ser. Tá? Então, olha, nesse contexto, olha que relevante, né? Eu preciso ter um controle muito adequado do que está acontecendo, mas sabendo que esse controle advém da minha intenção, da minha necessidade de resolver um problema, tá? Você não vai conseguir ter uma visão clara das coisas se você não entende qual é o problema. Você vai seguir qualquer caminho. Você não vai saber de que direção você tem que tomar, tá? Quando você fala de desenvolvimento de pessoas, a mesma coisa. Para que a gente cria um PDI, né? Um plano de desenvolvimento individual? Para fazer com que a pessoa evolua, mas evolua em prol do quê? Fazer com que ela cresça em prol do quê? Fazer que ela atinja novos patamares na carreira dela em prol do quê? É em prol de um cargo diferente? É em prol de uma evolução de perfil, de caráter? O que é que eu estou fazendo essa pessoa evoluir? Putz, Felipe, eu não sei. Então, beleza. Então você não tem clareza ainda de qual o problema você está tentando resolver. Beleza? Pode ser que você chegue num determinado momento e fale, tá, no final eu quero que essa pessoa passe de pleno para sênior. Ok, é um PDI, você tem um plano para desenvolver, mas o objetivo está claro, ela vai sair daqui e mover para sênior. E eu tenho critérios que determinam aquele profissional como sênior. Eu tenho várias representações que dizem que aquele profissional, aquele ou aquela profissional, são sêniors. E, dados esses critérios, eu vou estabelecer esse objetivo e as formas de medir tudo isso. Tá? Mas se você não tem clareza, você vai fazer qualquer coisa, você vai ensinar essa pessoa a trabalhar com um monte de coisas e no final das contas não sai do lugar. Tá? Então, e eu sei que, pô, Felipe, você está repetindo isso, sim, porque é difícil encaixar na cabeça das pessoas. Qual o problema você está resolvendo? E aí pode ser que você encare na sua realidade a seguinte questão, tá? Ah, mas você está enxergando só o problema, qual que é a solução, então? Ah, eu não sei a solução. Tudo bem, então, você não sabe a solução, não tem por que resolver o problema. Não é bem assim, tá? Eu já ouvi isso de algumas formas, de algumas vezes. E principalmente quando você discorda da solução que a pessoa está dando, tá? Que aí ela vai te falar, ah, mas qual que é a solução então? Putz, eu não sei, então você não sabe, você não adianta.
Mas o fato de eu não saber a solução certa não quer dizer que a dele também está certa, tá? Então, na hora de solucionar problemas, você precisa sim discutir solução, óbvio, mas isso não, o fato de você não saber como resolver o problema agora, não diz que aquilo não é um problema, não diz que aquilo não causa dor. Diz que você precisa criar alguma coisa que minimamente experimente uma potencial solução e veja se aquilo traz algum resultado. Se aquilo vai trazer resultado, beleza, ótimo, experimente e adquira números que provem isso. Se você não conseguir, aí é uma outra questão, tá? Então, tenho clareza de qual é o problema e eu preciso ir lá e tentar entender o que pode resolver. Então, trabalhe junto com as pessoas para tentar resolver esse problema. Mas o fato de você não saber a solução ou de você ter evidências ou argumentos que a solução de outrem é ruim, não diz que você precisa ter a solução no lugar. Claro, é melhor, é mais legal, é algo que ajuda na discussão, principalmente se é uma discussão mais fervorosa, com pessoas mais resistentes ou mais sensíveis a esse tipo de crítica. Mas entenda que no final das contas você pode entrar no cenário de vamos resolver um problema sem necessariamente saber a solução. Tá legal? Tem N histórias de produtos aí que você vai ver que a empresa começou por um lado, viu que havia um outro problema e foi lá e resolveu outro problema. Tá? E só descobriu isso porque ele tentou resolver um problema anterior. Beleza? Então, comece a prestar atenção nisso, comece a ver como que você encara a sua realidade, como que você começa a falar de uma situação dentro da empresa. Tá? Como que alguém chega em você e fala, olha, eu preciso que você resolva tal coisa. Você pergunta para ela, tá, mas qual é o problema real? Você tenta mergulhar um pouquinho mais, você tenta obter mais informações para saber se aquilo realmente é um problema, ou às vezes se aquilo é a consequência do problema. Tá? Faça isso e volte aqui para o canal, comente, para que a gente consiga tirar suas dúvidas. Muito legal. Bom, obrigado pela atenção, pela paciência. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com as pessoas, dar o joinha, tá? Esse é um conteúdo que parece um pouquinho mais teórico, parece um pouquinho mais moroso, mais lento, mas a ideia é que você tenha essa visão clara todos os dias da sua vida, para que você não tome decisões equivocadas, não só sobre o processo, mas também na hora de levar alguma ferramenta, alguma técnica, alguma prática, que você vai chegar lá e vai tentar implantar alguma coisa, só que aí essa coisa deveria ser implantada, ela deveria ser executada, ela deveria chegar naquele patamar, tá? A partir disso você consegue ter uma visão mais clara sobre os problemas. Grande abraço.